Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gleidson aqui e hoje eu quero falar sobre um tema pouco falado aí no YouTube e em todas as demais redes. Pelo menos eu não pesquisei muito sobre isso. O que muda na vida de um homem quando ele se torna pai? Não sei se vocês sabem, mas recentemente eu me tornei pai. Eu sou casado com a minha esposa já há 12 anos e ela fez um vídeo sobre um relato de parto lá no canal dela no YouTube. Então se você não assistiu, corre lá se inscrever e assistir no canal Maiara Damaso. E lá ela relata um pouquinho sobre a nossa história, sobre como nós demoramos para ter filhos. E ela até relata lá nesse vídeo que fui prorrogando um pouco o tempo, né? Eu tinha um pouco dessa insegurança em ter filhos, em como que seria, as mudanças que iriam ocorrer nas nossas vidas. Então é justamente sobre isso que eu venho falar aqui com vocês nesse vídeo. Eu quero compartilhar com vocês como tem sido a minha experiência como homem, como pai, para que você que está assistindo, se você já é pai ou se você deseja ser pai, ou se você tem esse medo, tem esse receio ainda, que eu possa esclarecer aqui alguns pontos importantes para você que você possa perder esse medo também de uma vez por todas. E também para que você possa se planejar, se organizar. Esse canal aqui é sobre finanças, sobre planejamento financeiro, e é claro que eu vou tocar nesse assunto aqui também. Mas antes de entrar nesse vídeo, eu já gostaria de convidar para você a se inscrever nesse canal, caso você não seja inscrito. Curtir esse vídeo, compartilhar também com o máximo de pessoas e amigos que você conhece. Se você é uma mulher e está assistindo esse vídeo, compartilhe aí com alguns homens que você acha que esse vídeo irá agregar na vida deles, para que eles possam aí perder esse medo de ser pai de uma vez por todas. Vamos lá para o vídeo então? Como esse canal é sobre finanças, eu já quero falar diretamente já na área financeira. Porque esse é o medo de muitas pessoas, não só dos homens, mas de muitas mulheres também, né? A questão financeira, como que ela será administrada, se ela será afetada com a chegada de um filho, com a chegada de um bebê. E é claro que vai haver muitas modificações com as finanças ali da pessoa, do casal, da família. Por isso que é importante você estar bem planejado, você estar bem estruturado. Só que essa é uma insegurança muito grande que muitas vezes tem paralisado muitas pessoas de constituir família. Não só de filhos, mas até mesmo de casamento, de formar a sua família. Eu já gravei um vídeo aqui nesse canal sobre o que era diferente com os jovens de antigamente, ali nos seus 30 anos eles já tinham família, já tinham casa, já tinham bens, e hoje em dia não é isso que acontece. Se você não assistiu esse vídeo, corre lá assistir. Ali eu falo um pouco sobre isso, o porquê dessa diferença dessas gerações. Antigamente as pessoas com 25, 30 anos já tinham suas casas, seus carros, já estavam com filhos. Hoje em dia isso vem se prorrogando cada vez mais, ou tem pessoas que até mesmo não querem ter filhos. E um dos problemas que nós vemos aí é a opinião de muitas pessoas. Quando alguém fala que vai se casar ou que vai ter filho, algumas pessoas já vêm com balde de água fria. Você não sabe como é difícil a criação de filho hoje em dia. Você já viu o preço do pacote de fraldas? Você já viu o preço das roupas? Nossa, você vai gastar muito, você não vai dar conta. E com isso muitas pessoas acabam ficando inseguras. Bom, eu já pensei muito sobre isso também na minha juventude, no meu início do meu casamento. Nós passamos por algumas dificuldades financeiras. Eu menciono aqui em vários vídeos. Foi por isso mesmo que eu comecei a atuar nessa área de planejamento e organização financeira, depois de eu ter que reestruturar e organizar a minha vida. Porém, com a chegada da nossa filha, nós nos planejamos, claro que não nos planejamos 100%, porque você nunca vai estar 100% preparado, mas nós tivemos um bom tempo aí para se planejar, para termos uma reserva de emergência, uma reserva financeira, para que nós não passássemos aperto com a chegada dela. Então, é claro, a minha experiência, eu quero relatar para vocês, é claro que criança ou de qualquer idade, se chegar uma pessoa adulta já na sua família para morar com você, vai ter gastos além do que vocês estavam acostumados. Porém, não são gastos tão exorbitantes se você tiver um bom controle, um bom planejamento financeiro. Tudo dá para controlar, tudo dá para equilibrar. Então a experiência que eu tenho para passar com vocês sobre a questão financeira é que sim, mudou, mas não drasticamente como muitas pessoas querem falar, querem jogar aquele balde de água fria, colocar medo nas pessoas que estão constituindo família ou tendo filhos. Então, quanto à parte financeira, se você já é uma pessoa organizada, quando você é solteiro, quando você se casou, pode ter certeza que com a chegada do filho, você vai continuar nesse planejamento. Vai entrar algumas despesas a mais, mas continue focado no seu planejamento, que vai dar tudo certo, vai estar tudo bem. A segunda área que eu quero falar aqui com vocês sobre as mudanças é a questão emocional. Sim, a mulher ela tem a questão de hormônios e todas essas questões do corpo humano, né? Então as emoções da mulher acabam se abalando bastante, tanto na gestação, com a chegada da criança e tudo mais.
Porém, o que é pouco falado é que o emocional do pai também muitas vezes vai ficar abalado, porque são as pressões, né, da sociedade, as pressões do dia a dia, porque agora o pai precisa ajudar ali nos afazeres de casa, porque a esposa ela está com um bebê recém-nascido, ela está se recuperando, o pai tem que se preocupar em manter o lar também financeiramente. Então, se você não cuidar do seu emocional, se você não tiver ali momentos de descanso, se você não tiver um momento de meditação, se você não praticar o hábito de leitura, hábitos saudáveis, é claro que o seu emocional ele vai ficar totalmente abalado. Então é importante, não só com a chegada de um filho, mas antes também. Para qualquer mudança de fase da sua vida, você tem que se preparar emocionalmente. Quando você vai ter uma troca de emprego, você precisa se preparar emocionalmente, porque você vai estar em um ambiente totalmente desconhecido. Então, com a chegada de um filho, não tem diferença também. É claro que as cobranças internas vai de pessoa para pessoa. Eu sou uma pessoa que me cobro muito, então eu tenho que estar com o meu emocional totalmente controlado, equilibrado, para que eu não venha surtar também. Então, a minha orientação que eu tenho para você é que, independente da fase que você está passando, cuide muito bem do seu lado emocional. Em paralelo ao lado emocional, já quero falar aqui da terceira área, que é a área psicológica. Ela caminha lado a lado ali com o emocional. Então, o psicológico também vai ser bem afetado, dependendo das cobranças. Se você é uma pessoa que se cobra muito, como eu mencionei aqui na área anterior, eu sou uma pessoa que me cobro muito. Então, se você não cuidar da sua área psicológica, pode ter certeza que você vai surtar. Então, assim como a área emocional, a área psicológica caminha lado a lado, é uma área super importante que você precisa aí cuidar dela para que você possa transmitir amor, transmitir paz, tanto para sua esposa que está ali cuidando do recém-nascido, como para o seu filho, para a sua filha. Então é uma área que você tem que estar aí em constante cuidado, com constante atenção. Se for preciso o auxílio de um profissional, procurar um psicólogo, um terapeuta, vá em busca. Não fique aí sofrendo sozinho. Se você precisa conversar com alguém, conversar com algum amigo, com algum familiar, não passe nada sozinho. Não fique aí tentando ser o durão, tentando resolver as coisas totalmente sozinha, porque uma hora pode dar muito ruim para você. Então é importante você sempre buscar ajuda quando você ver que é preciso. A quarta área que eu quero falar aqui com vocês sobre as mudanças na vida de um pai é a questão do tempo. Então, a gestão do tempo, né? Confesso para vocês que essa era uma área que eu me preocupava muito antes também. Eu sempre falava para minha esposa, como que será a gestão e administração do nosso tempo quando a gente tiver um filho? Será que a gente vai ter tempo para ele, para ela, né? Que agora a gente sabe que é uma menina, para educar, para acompanhar o crescimento, para ter momentos ali, tempo de qualidade, porque a gente sempre trabalhou fora, então a gente saía muito cedo de casa, chegava muito tarde, e teve períodos que a gente estudava também, então a gente quase não ficava em casa. Então a gente sempre conversou sobre isso, que nós iríamos querer ter filhos quando nós tivéssemos a possibilidade de trabalhar home office, de trabalhar de casa, porque assim nós poderíamos ter um tempo maior ali para educar e acompanhar o crescimento da criança. E é justamente isso que aconteceu na nossa vida. Nós decidimos ter filhos ali bem no momento em que nós estávamos, nós dois, trabalhando home office, e assim nós continuamos. Claro que a minha esposa teve que parar um pouco os trabalhos que ela fazia, ela não conseguiu retornar 100%. Eu também tive que deixar alguns trabalhos de lado, porque quando ela chegou, quando a nossa filha nasceu, a parte que a minha esposa fazia, eu comecei a assumir toda aquela parte. Então eu comecei a ficar sobrecarregado também de trabalho, porque daí tinha as questões de casa que eu precisava auxiliar, as questões com a nossa bebê também, e teve momentos que eu estava trabalhando tanto dentro de casa que eu estava percebendo que eu não estava tendo tempo com a nossa filha. Olha que situação, eu trabalhando dentro de casa, porém eu não estava ali conseguindo ter um tempo com ela. Então eu decidi deixar alguns trabalhos de lado. É claro que na medida do possível a gente vai retornando, por isso que é importante também a organização e a gestão financeira, você ter uma reserva para emergência, para imprevistos, para que em determinados momentos você possa escolher quais tipos de trabalho você vai aceitar e quais tipos de trabalho você prefere não aceitar no momento, deixar para depois, porque se você parar para pensar, se você parar para refletir, o tempo é algo que não volta jamais. E eu sempre paro para refletir sobre isso. Esse tempo que nós estamos tendo com a nossa filha não vai voltar jamais, então a gente quer aproveitar cada momento. A criança, ela aprende, cada dia ela aprende uma coisa diferente. E se a gente está muito ali despercebido, está distante, acaba passando que a gente nem vê
a gente nem aproveita. Um dia é um sorriso diferente, outro dia é um gritinho. Inclusive ela tá gritando aqui no cômodo do lado, não sei se tá pegando aqui no microfone. Espero que não esteja pegando, mas se estiver pegando também, eu estou falando dela, então não tem problema nenhum, né? Alguns vídeos meus eu estou fazendo aqui no meu escritório e às vezes a minha esposa vai editar e aparece um gritinho aqui, outro gritinho ali, às vezes a gente corta, às vezes não dá pra cortar e vai assim mesmo. Mas a cada dia é uma novidade, um dia é um gritinho diferente, outro dia é um movimento diferente, um dia é um sorriso diferente. Então é gostoso a gente poder acompanhar esse crescimento, esse desenvolvimento. Muitas vezes a gente se deixar, a gente acaba se afogando em trabalhos, cada vez mais trabalho, e a gente acaba perdendo esse momento aí do crescimento aí dos nossos filhos, das nossas crianças. Não sei se você tem um, se tem dois, por isso que eu falo nossos. Aqui, por enquanto, nós só temos um. E teve um momento que eu estava bem atarefado, estava trabalhando bastante, e eu comecei a refletir. Lá no futuro, é claro, a gente quer trabalhar para dar o de melhor para os nossos filhos, né? Poder proporcionar uma boa escola, uma boa educação, boas roupas, bons passeios, bons brinquedos, tudo aquilo que a gente não teve, a gente quer poder proporcionar o de melhor para os nossos filhos. É claro que os meus pais me deram o de melhor. Tudo aquilo que eles não tiveram, eles batalharam para que eu e meu irmão pudesse ter. E assim, eu estou agora. Aquilo que eu não pude ter, eu quero batalhar para que a minha filha venha a ter. E a gente sempre quer estar em contínuas melhoras. Porém, eu comecei a refletir. Lá na frente, a minha filha, muitas vezes, ela vai poder falar para mim, papai, mas eu não estava preocupado com escola particular, ou com convênio médico, ou com presente, ou com isso, com aquilo. O que eu queria era o seu tempo. E esse tempo você não me deu. Eu não tive esse momento contigo. Então eu não quero passar por esse momento de ter que escutar isso lá na frente. Então eu priorizo o tempo hoje, porque o tempo é algo que não volta jamais. E você tem que entender, você tem que ter a consciência que tudo passa nessa vida, tudo é muito passageiro, né? O local que você trabalha, talvez daqui a alguns meses você não estará trabalhando mais. Os amigos que você tem ao seu redor, talvez daqui a alguns meses ou alguns anos, o círculo de amigos vão mudar. A igreja que você congrega, muitas vezes, daqui a alguns meses, alguns anos, você não estará mais nessa igreja, você estará em outra igreja. Porém, a família, ela permanece. Então você tem que dar valor para aquilo que realmente vai permanecer e prevalecer pro resto da vida. Não estou falando que você precisa abandonar tudo o resto, mas você tem que dar valor primeiro para aquilo que realmente importa. E para mim o que importa hoje em dia é a minha família, a minha esposa e a minha filha. Então eu dou prioridade para essas áreas. Não abandono todas as outras áreas, mas o que eu precisar falar não nas demais áreas para priorizar o que é importante aqui para nós, eu opto por falar não. Então esse é um outro conselho que eu quero dar para vocês. Agora eu quero falar da quinta área aqui, que pode mudar bastante após você ser pai, que é qual área? A área espiritual. Se você começar aí a ficar muito atarefado, né, com a questão financeira, com as questões de trabalho, com as preocupações, emocional abalado, psicológico abalado, perdido no tempo, muitas vezes você vai acabar deixando a sua vida espiritual de lado e isso acabará afetando todas as demais áreas da sua vida. Bom, eu sempre tive uma rotina aí de alguns anos pra cá, eu e minha esposa tínhamos uma rotina muito boa, questão de acordar cedo, de oração, de meditação da palavra, de leitura de livros, de estudo, atividade física e tudo mais. Porém, com a chegada da nossa filha, acabou mudando toda a nossa rotina. Eu não vou falar bagunçando, né? Mas mudou bastante. É claro que aquilo que a gente conseguiu manter organizado, a gente manteve. Mas mesmo assim, muda muito. Então, a gente tem que entender que a gente não pode deixar a nossa área espiritual de lado. Nem que você tenha que mudar os horários. Se a gente gostava de ter os momentos de oração, de meditação, de leitura pela manhã e agora não está dando, faça no meio do dia, faça à tarde, faça à noite, faça de madrugada. Mas é importante que você tenha esses momentos para que você possa estar alimentando o seu espírito, para que você possa estar renovado e de pé todos os dias e para que você possa transmitir também esse conhecimento para os seus filhos, para as suas crianças. Nós temos uma preocupação muito grande com isso aqui, não somente com a área espiritual, mas com todas as áreas, mas a área espiritual é a base, né? É o que vai sustentar todas as demais áreas, então nós queremos transmitir essa importância para a nossa filha também. E como que você quer transmitir que algo é importante, que a criança tem que fazer, se você não é exemplo? A criança muitas vezes ela não vai aprender de você falar, ela vai aprender pelo exemplo, de ver você fazendo. Então por isso que é importante que você cuide da sua área, da sua saúde espiritual, para que os seus filhos também possam ser saudáveis nessa área. Ainda tem mais algumas áreas que eu quero falar aqui com vocês, que são muito importantes aí, que tem alguns ajustes, algumas alterações a partir do momento que nos tornamos pais, mas eu quero saber de você, se você já é pai, se você é mãe, se você teve essas preocupações, se teve muitas mudanças aí na sua vida, deixa aqui nos comentários, compartilha conosco a sua experiência, para que nós possamos aprender e crescer também uns com os outros. Vamos continuar com o vídeo então? A sexta área que eu quero falar aqui com vocês é a área
física, né? A saúde física. Como eu mencionei no início do vídeo, a mulher ela tem bastante alterações aí na questão física, na questão emocional, porém o homem também é importante que ele continue cuidando da sua saúde física também, né? Eu tinha, antes do nascimento da nossa filha, eu tinha essa questão da atividade física bem regular aqui na minha rotina. Às vezes eu conseguia fazer até todos os dias, 7 vezes por semana, às vezes 5 vezes por semana. No momento eu gosto mais de fazer atividades físicas externas, por trabalhar interno, trabalhar home office. Então, quando eu vou fazer atividade física, eu prefiro fazer uma corrida, uma caminhada, uma academia ao ar livre, um exercício aeróbico ao ar livre. Então, só que com a chegada da nossa filha, acabou desregulando bastante essa parte. E agora eu estou retomando. Claro, não estou como antes, mas estou retomando. Mas é importante você se atentar a isso, por quê? Porque hoje a nossa filha é uma bebê, mas ela está crescendo, ela já está com 5 meses. E daqui a pouco ela já começa a engatinhar, e a gente tem que ficar agachando para pegar ela. Daqui a pouco ela começa a correr, ela vai querer brincar. E se a minha saúde física não estiver boa, como que eu vou acompanhar tudo isso que a nossa filha está fazendo, está se desenvolvendo? Então é importante que nós cuidemos da nossa saúde física para que nós possamos aproveitar ao máximo tempo com os nossos filhos, com as nossas crianças também. A 7ª área que vai mudar muito também na vida de um pai, de um homem quando ele se torna pai, é a relação conjugal, né? Como é importante que nós venhamos entender que vai ter mudanças. Porque eu quero dar um exemplo. Eu e minha esposa, nós estamos há 12 anos casados. E agora, depois de 12 anos, chegou uma pessoa nova dentro da nossa casa, coisa que nós nunca tivemos. Então é claro que a relação conjugal vai mudar bastante. E não somente porque chegou uma pessoa nova, também as questões psicológicas, emocional, tudo que eu já citei aqui anteriormente. Tudo isso vai ter mudanças constantes na nossa rotina, no nosso dia a dia. E se nós não soubermos adaptar isso, entender e entrar aí numa nova rotina, conversa, é importante conversarmos bastante com o seu parceiro, com a sua parceira sobre isso também. Claro, muitas vezes nem vai ter muito tempo para conversar, né? Que agora é tanta novidade, é tanta coisa para cuidar. Porém, é importante que de tempos em tempos nós venhamos conversar um com o outro para que a relação, a partir de agora, ela comece uma nova relação, mas que essa relação não venha a ser abalada. Porque se não tiver conversa, muitas vezes um vai ficar pensando uma coisa, outro vai ficar pensando outro, e não falam, não conversa, e pode a qualquer momento aí a bomba estourar, a qualquer momento ter muitos problemas. Então essa é uma área que ela vai ser afetada, ela vai ter mudanças constantes, mas é importante que tenha conversas, que tenha diálogo, para que essa relação possa se sustentar durante os anos. A 8ª área que eu quero falar aqui com vocês, que tem bastante alteração também, é a questão familiar. E algumas vezes vai ter mudanças boas, outras vezes vai ter mudanças negativas. E aí você tem que aprender a administrar toda a situação aí do momento, né? Quando nós decidimos ter filhos, nós estávamos morando perto da nossa família, só que nós decidimos nos mudar. Nós já estávamos com esse pensamento há 2 anos atrás, há 2 anos antes, né, de nos mudarmos, um pouquinho distante. E como a gente não tinha engravidado ainda, a gente decidiu se mudar. E logo que a gente chegou na cidade nova, que é onde a gente mora hoje, que é no litoral norte de São Paulo, a gente descobriu a gravidez. Então a gente estava morando longe da nossa família. E esse foi um baque, assim, uma preocupação da minha esposa. Por quê? Porque antes de nós nos mudarmos, ela sempre falava que quando ela engravidasse, ela queria estar perto da família. E bem no momento que nós engravidamos, que ela engravidou, nós tínhamos acabado de mudar da nossa cidade. Então nós não decidimos retornar, nós decidimos permanecer, continuar. Nós entendemos aí que tinha um projeto de Deus aí para nossa família nesse local e estamos aqui até hoje, graças a Deus. Então, mas é uma área que muda bastante. Por exemplo, se você mora perto da sua família, muitas vezes pode ter uma intromissão muito grande da família por preocupação de querer ajudar com o bebê, ajudar a família e tudo mais, e isso acabar atrapalhando um pouco a relação, a gestão do casal, da família. Por outro lado, se mora longe, muitas vezes a questão emocional, a questão psicológica vai acabar aí sendo afetada também. Então é importante que vocês parem, pensem, racionalizem, tenham boas conversas, diálogo, tudo isso vai ser importante para que a base familiar também não venha romper, não venha estremecer. Agora eu quero falar aqui uma experiência que eu tive quando a nossa filha nasceu, na questão da mudança, né, da vida de um homem quando ele se torna pai, é a minha relação com os meus pais. Claro, a nossa relação continua a mesma, a nossa relação sempre foi boa, porém eu me refiro ao valorizar.
a valorizar tudo que eles fizeram por mim. Eu sempre valorizei, mas não da maneira como eu valorizo hoje. Porque tudo que nós passamos, o dia a dia com a nossa filha, eu me recordo, eu não me lembro, né, porque eu era bebê, mas eu começo a pensar o que os meus pais passaram para que eu tivesse um bom crescimento, um bom desenvolvimento. Inclusive, hoje eu moro na cidade em que eu nasci. Então, quando os meus pais se casaram, eles vieram morar aqui, me tiveram e logo em seguida já mudaram para outra cidade. E com isso, eu não cresci nessa cidade. Porém, eu decidi me mudar para cá depois de longos e longos anos, depois de 32 anos. Então, é como se eu estivesse meio que voltando ao tempo. Sabe aquele filme? Acho que é Déjà Vu o nome do filme. Aquela sensação que você já passou por isso. Às vezes eu me sinto dessa maneira. Nossa, mas eu já estive aqui, os meus pais estiveram aqui cuidando de mim nessa idade, e agora eu cuido da minha filha aqui nessa idade. E eu começo a valorizar tudo que os meus pais passaram, tudo que eles fizeram, né, por mim, pelo meu irmão, pela nossa família. Então a gente começa a dar um valor diferente do que quando antes nós não éramos pais. Então essa é uma área muito importante também, que mudou bastante. E eu quero voltar um pouquinho só na questão espiritual, que eu já falei aqui, mas agora eu me recordei também. A nossa relação espiritual, a nossa relação com Deus também acaba mudando um pouco. Por quê? Porque nós não temos a noção da grandiosidade, do amor de Deus para com as nossas vidas, que é um amor de pai, né, para filho. Porém, quando nós temos filho, que é aquele amor que não cabe no coração, nós temos uma pequenininha ideia do quão grande é o amor de Deus por nós, que é bem maior, é bem mais imenso ainda. Mas nós podemos ter uma proporção um pouquinho maior do quanto é o amor de Deus por nós. Então essa é uma questão que eu sempre penso bastante também. E outra área é quando nós pedimos alguma coisa para Deus, nós queremos um direcionamento, queremos uma bênção, queremos isso, aquilo, e muitas vezes a resposta é não, e nós ficamos chateados, né? Porém, tendo filho hoje, tendo uma filha, eu entendo que nem tudo que ela quer, ela pode fazer. Mesmo ela querendo, e às vezes eu vou falar não, ela é pequenininha, ela ainda tem 5 meses, mas às vezes ela quer fazer alguma coisa, ela quer pegar algo, quer levar na boca, e eu vou falar que não, e ela fica brava, ela já começa a ter ali a se expressar, né, que ela está brava. Mas eu entendo que aquilo vai fazer mal para ela. E é isso que Deus tem conosco. É o relacionamento que Ele tem conosco também. Muitas vezes nós queremos algo para nós queremos de qualquer forma, aquilo vai nos fazer bem, nós achamos que vai ser bom. Mas Ele sabe que vai ser ruim, vai nos fazer mal. Então, quando nós temos filhos, nós conseguimos entender um pouquinho mais da proporção do amor de Deus por nós. A nona área que eu quero listar aqui para vocês, que eu quero falar, são 10, tá? No início do vídeo eu acho que eu não falei que eu iria falar de 10 áreas aqui, mas eu separei 10 áreas para falar sobre as mudanças que nós temos, que tem na vida de um homem quando ele se torna pai, e a questão profissional, né? Eu já citei aqui no decorrer desse vídeo que eu deixei alguns serviços de lado para que eu pudesse ali ter um tempo maior com a minha esposa, com a minha filha, poder ajudar mais. Agora eu estou retomando aos poucos, não deixei totalmente de lado também, mas como nós tínhamos aí uma vida financeira estabilizada, uma reserva financeira, a gente pôde ter esse momento. Então, por isso que, mais uma vez, eu falo, o quão é importante você ter uma boa gestão, uma boa organização financeira, um bom planejamento financeiro, para que quando chegue essa área tão importante na vida de um homem, na vida de uma mulher, você possa aproveitar da melhor forma possível também. Eu já vi casos, já vi relatos, pessoas já me falaram, e eu já presenciei também, quando nasceu o filho, nasceu uma criança, a pessoa tem que dobrar mais ainda o seu trabalho para conseguir manter a família e as contas que já estavam altas e tudo mais, e acaba não aproveitando esse momento tão precioso que é. Então por isso que é importante você se planejar, se organizar, para que você possa aproveitar essa fase da vida, que ela não retornará jamais. E eu tive, então, essas mudanças na minha questão profissional, agora eu estou retomando, mas a experiência que eu quero falar aqui para vocês é a motivação, a energia, o gás que dá agora você ter uma criança, você ter um filho, você ter uma filha. Porque no meu caso, antes, muitas vezes eu procrastinava muitas áreas da minha vida. Falava, deixa isso para depois eu faço, deixa isso para depois. E o único impactado era eu, ou no máximo a minha esposa. Eu e minha esposa éramos impactados com eu procrastinando essas áreas, eu não fazendo. Agora hoje eu sei que tudo aquilo que eu procrastinar, eu vou estar impactando, interferindo a área da nossa filha. E eu não quero que nada interfira. Então muitas vezes eu não quero levantar da cama, eu não quero fazer tal coisa, mas eu vou e eu faço porque eu tenho essa motivação agora. Então eu já vi também uma pessoa falando que a partir do momento que você tem filho, isso é um gás para que você possa realmente avançar, para que você possa crescer, para que você possa realmente prosperar. É como se fosse um empurrão. Então você tem que pegar isso e
tomar aí como exemplo para que você possa ter atitude nas áreas que você tem procrastinado, que você sabe que são importantes para o seu bom desenvolvimento, tanto para você como para sua família. Com a chegada de uma criança, pode ter certeza que as cobranças serão maiores, então agora ou vai, não tem essa de ou vai ou racha, ou vai ou vai. Então essa é uma área que eu quero aqui. Então essa aqui é mais uma área que eu quero compartilhar com vocês, que teve uma mudança aí drástica aí na minha vida. Claro, a questão da procrastinação, o ser humano sempre vai procrastinar, né? Não tem como a pessoa falar, eu não procrastinei nada. Sempre, alguma coisinha vai procrastinar, mas é algo assim que deu um gás a mais para que eu pudesse continuar e avançar, para que eu pudesse realmente exercer o propósito que Deus tem para minha vida, para as nossas vidas, para a vida da nossa família. Então essa é mais uma área que eu gostaria de compartilhar com vocês. E por fim, a 10ª área que é afetada, que tem transformações, né, que vai haver bastante diferenças na vida de um homem com a chegada de um filho, quando o homem se torna pai, é a questão social. Por quê? Não tem como a área social, os vínculos com amigos, com familiares, ser o mesmo com a chegada de uma criança. Porque com a chegada de uma criança, todo local que nós vamos agora, nós vamos pensar se lá cabe uma criança, se é um ambiente agradável para uma criança, ou se não. Essa semana passada, eu acho, teve show aqui na cidade. Semana retrasada teve show gospel aqui na cidade e também teve numa cidade vizinha. E eu e minha esposa queríamos ir, mas nós sabemos que não tem como uma criança nessa idade, nesse show, né? Tem pessoas que até levam, porém nós decidimos não sair tarde da noite com criança, ainda mais com possibilidade aí de pegar friagem e tudo mais. Então a questão social ela vai mudar. Se você frequentava vários locais, pode ter certeza aí que se você quiser ser um homem de família, você vai deixar de frequentar alguns locais. A não ser que você não tenha preocupação nenhuma com sua esposa, com seus filhos. Não, eu continuo com a minha vida aqui. Vou continuar com o meu jogo de bola, com os meus jogos lá no barzinho, sei lá, os meus encontros com os amigos. Vou continuar mesmo, não vou mudar. Não mudei quando me casei e não vou mudar agora com a chegada do filho. Daí cada um é cada um. Mas como eu mencionei aqui em todo o decorrer desse vídeo, eu quero priorizar um tempo de qualidade, né, com a minha esposa e com a nossa filha. Então, para isso, a questão social, ela é um pouco abalada, ela é um pouco modificada aí. Tem muitos locais que a gente frequentava e agora a gente tem deixado um pouco de lado. Estamos retornando, claro, aos poucos. A vida não precisa mudar drasticamente para o resto da vida, mas tem momento para tudo. A palavra de Deus fala, né, que há tempos para todas as coisas. Então, você deve escolher o que você quer priorizar no momento, porque como eu mencionei, a chegada de um filho, ele pequenininho, recém-nascido, o crescimento ali, é um tempo, né, muito precioso, muito importante, e é um momento que não vai voltar jamais na sua vida. Então, se você está passando por esse momento, se você e sua esposa estão grávidos esperando aí uma criança, se preparem para esse momento. Se você ainda está pensando em ter, reveja esse vídeo, porque vai ter muitas mudanças aí em todas essas áreas na vida de vocês. É claro que cada pessoa é uma pessoa, cada um vai dar prioridades para certas áreas de suas vidas, mas pode ter certeza que muita coisa vai mudar, mas eu gosto de trazer sempre para o lado positivo. Você ver aquela criança, aquele serzinho ali, olhando para você com aquele olhar, totalmente dependente de você, não tem nada, não tem preço no mundo, não tem dinheiro no mundo que pague isso. Então, para mim, é totalmente recompensador. Como eu mencionei, tivemos muitas mudanças em várias áreas das nossas vidas, mas passaríamos por tudo isso de novo para ter a nossa filha em nossos braços. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo, compartilha aí com o máximo de pessoas e amigos que você conhece. Se você conhece aí algum amigo, alguma pessoa que muitas vezes tem esse medo, esse receio de ter filhos, ou tem receio de se casar pelas mudanças que pode ter, envie esse vídeo para essa pessoa, para ela saber que realmente vão ter essas mudanças, porém será totalmente recompensador. Se você tem alguma coisa para compartilhar, a sua experiência também, eu gostaria de saber, porque nós estamos passando aqui por várias novidades, por várias mudanças, e é muito bom a gente saber da experiência das pessoas para que a gente possa se espelhar também. Então, se você tem alguma experiência e gostaria de compartilhar conosco, deixe aqui nos comentários, que nós vamos ter o prazer em ler. Se você tem alguma dúvida, alguma novidade, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários também, que eu vou ter o prazer em ler e te responder. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!